Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para o seu coração. Mais um culto de estudo bíblico baseado no livro de Neemias. Nós estamos estudando liderança exemplar em dias de crise. E nunca foi tão necessário e oportuno nós aprendermos sobre liderança nesse período que Deus permitiu, está permitindo nós atravessarmos, de crises, de desafios, de pandemia, pós-pandemia, essa quarta onda agora se levantando. E nós estamos aí aprendendo como ser um líder exemplar. Primeiro para nos autoliderar, depois para nós termos uma liderança mais efetiva, mais eficaz na nossa casa, com a nossa família e também nos nossos afazeres profissionais e ministeriais. O texto que nós estamos usando é Neemias capítulo 8, e eu vou ler do versículo de número 13 a 18 hoje, para nós entrarmos nesse assunto. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, olha só, os sacerdotes, os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em tendas durante a festa do 7º mês. Que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa do Senhor, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. E no 8º dia, houve uma assembléia solene, segundo o prescrito. Que o Espírito Santo de Deus possa revelar a palavra dele aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos olhando e vendo, então, sobre essa importância frente à porta das águas, da representatividade da palavra de Deus. Nós vimos que os muros estavam prontos, as portas estavam colocadas nos seus devidos lugares, as necessidades materiais estavam sendo supridas, existia agora uma ordem sendo colocada nas portas, sobre os muros, sobre as torres, e agora era hora de se concentrar nas necessidades espirituais. Neemias agora e Esdras, eles estão agora trazendo para a nação de Israel, para o povo de Deus, a importância e o valor devido às coisas espirituais, começando pela leitura da palavra de Deus. Nós vimos então que no capítulo 8 vai falar sobre a instrução do povo. É quando Esdras lê a lei perante o povo de Deus. No capítulo 9, que a gente vai ver na semana que vem, é a confissão dos pecados, porque eles haviam lido a palavra, aquilo abriu o entendimento deles e logo gerou um arrependimento para uma mudança. Do versículo 10 ao versículo 12 é a consagração dos muros, e do versículo 13 a purificação e a comunhão. Nós aprendemos que a meditação na palavra de Deus, a prática dessa meditação, traz luz, traz entendimento, torna a gente mais sensível à voz de Deus, que por sua vez nos conduz à mais sincera prática da vida de oração. E isso vai trazer um significado muito maior de ouvir a Deus e obedecer a sua palavra. Então, quando nós nos envolvemos com a palavra, quando nós amamos a palavra, quando nós lemos a palavra, quando nós ouvimos a palavra, quando meditamos nessa palavra, não vai nos envolver a nada no mistério oculto, mas em conhecer a vontade de Deus,
em conhecer o Deus da palavra. Esse Espírito é revelado em nossos corações. E o que nós aprendemos e falamos na semana passada é que nós precisamos novamente nos colocar de joelhos, quebrantados, com o coração humilde, perante a palavra do Senhor para chegarmos até a cruz de Cristo. Vimos que avivamento é uma convicção que a palavra de Deus volte a dirigir as nossas vidas. E o que mais precisamos agora é um avivamento e uma reforma, né? Nós vemos que reforma é mudança de fundamentos. É quando nós vamos agora, através da palavra de Deus, permitir ser tocado, impactado, e os nossos valores começam a ser mudados. Os nossos valores começam a ser transformados. E com os nossos valores mudados e transformados, a gente vai mudando os valores da nossa família, os valores da cultura, da sociedade onde nós estamos plantados, né? E aí a gente viu que transformar é apenas mudar a forma, mas reformar e transfundar é transformar fundamentos. E nós só transformamos fundamentos a partir da palavra de Deus. Então hoje a gente tem uma geração que precisa de um reabibliamento, de se apaixonar pela palavra de novo, de amar a Bíblia, de conhecer a Bíblia, as Escrituras sagradas, né? Nós temos uma geração que é analfabeta funcional, biblicamente falando. Lê, mas não entende, não tem compreensão do que está lendo, né? E quando o povo de Deus deixa de ler a Bíblia, deixa de amar a Deus, de obedecer a palavra de Deus e perde as bênçãos do Senhor. O salmista diz no Salmo 1, né, no versículo 1, 2 e 3, a gente viu no versículo 2 e 3, que se eu quiser dar frutos no tempo da sequidão, se eu quiser ser próspero em tudo que eu fizer, eu vou ter que aprender a amar a palavra e meditar na palavra. Josué, capítulo 1, versículo 9 e 10, Deus também vai instruir Josué dizendo: seja forte, seja corajoso, não tenha medo, medite na palavra de noite, para você se tornar próspero em tudo o que você fizer. Então aqui traz uma explicação por que Neemias vai convocar Esdras, que é um escriba, um copista da palavra, ele que transcreve a palavra, né? É ele que vai agora trazer a importância e colocar a palavra em primeiro lugar na vida da cidade. Ei, a palavra de Deus é prioridade na sua vida? Você tem buscado a palavra acima de todas as coisas? Você tem estudado a palavra, lido a palavra, se debruçado na palavra, compreendido a palavra? Você tem buscado conhecer mais a palavra de Deus, né? O que Neemias fez foi novamente trazer o povo para a palavra. Lembra-se que fazia 70 anos que o templo estava destruído, que não tinha culto. O livro da lei estava perdido. Eles não tinham mais hábito de culto. Eles não tinham mais hábito de ler a palavra, de estudar a palavra, de recitar a palavra, de declarar a palavra. Então nós aprendemos que o que ocorreu nesse período foi o resultado da resposta do povo de Deus diante da exposição da palavra. Então, todas as vezes que a palavra é exposta para você, como eu li aqui um trecho dela, todas as vezes que você lê a palavra, que tem uma exposição da palavra, a palavra é a matéria-prima que o Espírito Santo de Deus usa para transformar as nossas vidas. Se não tiver palavra, não tem matéria-prima. Tudo foi construído pela palavra. No início era Deus. A palavra estava com ele. Ele encarnou essa palavra. Jesus é a palavra encarnada e habita entre nós. A terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz, foi através da palavra de Deus, o cavode de Deus, a palavra criativa de Deus. Então é através da palavra que tudo é construído. É através da palavra que tudo é formado, que tudo é transformado. Então, quando Deus quer trabalhar com o seu povo, é a palavra que ele vai usar. Então, esse capítulo aqui vai nos ensinar 3 respostas básicas. Do versículo 1 ao versículo 8, sobre compreender a palavra, nós aprendemos. Que nós temos que aprender a compreender. Então, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 8, o versículo de número 3 diz assim, e leu no livro, diante da praça,
que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres que podiam entender, compreender, e todo o povo tinha os seus ouvidos atentos ao livro da lei. Olha, eles ficaram das 6 da manhã até meio-dia lendo. 6 horas lendo a Bíblia. E a palavra do Senhor diz que o povo ficou em pé, os homens e as mulheres, e eles entendiam, eles compreendiam o que estava sendo lido. Então, esse capítulo vai descrever essas 3 respostas básicas que nós damos quando nós estamos tendo a palavra. Primeiro, entender a palavra. Então, você precisa se dedicar a entender o que você está lendo. Não entendeu? Lê de novo. Volta, não compreendeu? Pega um dicionário bíblico, faz uma consulta. Hoje tem muitas facilidades para você consultar aquele trecho da Bíblia. Segundo, eles se alegraram na palavra. No versículo 9 ao versículo 12, nós vamos aprender isso. Eles se alegraram. Então, quando a palavra ia sendo lida, o versículo 9 diz assim: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote, escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: esse dia é consagrado a Deus, o nosso Senhor, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse é o dia consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então os levitas fizeram o povo calar, dizendo: calai-vos, esse dia é santo, não estejam contristados. Então todo o povo foi comer, beber porções e se alegrar grandemente, se regozijar, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Você tem ficado alegre, satisfeito, regozijado, o seu coração cheio de alegria e gozo quando você lê a palavra? Você se anima quando você lê a palavra? Você se alegra? Você se entusiasma? Vem um regozijo no seu coração quando você lê, quando você entende, quando alguém te explica e vem uma compreensão, seu coração se alegra. Às vezes a gente se alegra por tantas conquistas, Se alegra por um carro que comprou, uma casa que comprou, um móvel que comprou, uma roupa que comprou, alguma coisa que adquiriu, mas nós temos nos alegrado com a palavra de Deus. Você é uma pessoa que se regozija. Quando você lê a palavra, você vibra, você se alegra. E depois do versículo 13 ao versículo 18, é a obediência à palavra. O texto diz que no dia seguinte, se ajuntaram Esdras, o escriba, os cabeças, olha só, das famílias, você, que é pai, homem, responsável na sua casa. Pega a palavra, eles se ajuntaram. E todo o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, para atentarem nas palavras da lei. Sabe o que é atentar? É você agora dar valor a essas palavras da lei. É você agora atentar o seu coração. É você agora abrir teu coração para poder discernir essa palavra de Deus, atentar. É você no seu coração, diante do Senhor, nesse determinado momento agora, você abrir teu coração para você buscar a compreensão de modo sábio. Atentar a palavra, buscar uma compreensão de modo sábio para você prosperar nos seus caminhos. Vou te contar um segredo aqui. Você quer prosperar? Bíblia. Você quer crescer em tudo que você está fazendo? Bíblia. Você quer prosperar e ser abençoado em todas as áreas da sua vida profissional, emocional, sentimental? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Ei, a filosofia vai dizer que é a sociologia vai dizer que é a ciência vai dizer que é a economia vai dizer que é a política, mas sabe o que nos faz prosperar? Palavra de Deus. Sabe o que significa a palavra prosperar ou prosperidade bíblica? Crescer, desenvolver em todas as áreas, ter caminhos livres, fáceis acessos. Então eles atentar ser prudente, é aprender a discernir, a ponderar, a considerar. Então não é só ler a palavra, é você ler, mas você agora ponderar o que está sendo
lido, que está sendo entendido, que está sendo compreendido. Agora é você buscar ser prudente, ter discernimento. É você agora levar a ter um entendimento claro, com prudência e agir com sabedoria o que está dizendo as palavras da lei. Primeira perguntinha para você. Você tem sido sábio ao entendimento da palavra? Quando você lê a lei, quando você busca interpretar esse livro, quando você busca conhecer esse livro como sacerdote da sua casa, como um adorador, como um chefe de família, como uma mãe que educa os filhos, como um casal que conduz a família, vocês têm ponderado a lei de Deus? Você tem ponderado a verdade de Deus? Então o texto diz aqui que eles se reuniram agora e atentamente eles ponderaram, de forma equilibrada, a conhecer essa verdade. O versículo 14 vai dizer para nós aqui, que eles agora acharam agora o livro da lei. Você sabe que estava perdido durante 70 anos, entre os escombros lá. De repente você perdeu a palavra no seu coração. Olha, tem tantos crentes que perdeu a palavra no coração, que perdeu a palavra dentro de si mesmo. Tem crente, na verdade, que nunca achou a palavra, né? Que nunca buscou a palavra, que nunca estudou a palavra, que nunca se debruçou para conhecer. Tem um mito que é maldito, viu? É um conto que é falado para as pessoas que nasceu lá na Idade Média, na Idade das Trevas. A Bíblia foi retirada das pessoas leigas e ficou só com os sacerdotes, porque eles diziam que quem lia a Bíblia acabava ficando maluco. Isso é mentira do diabo. Foi para tirar a Bíblia do povo. Sabe por quê? Porque quando tira a Bíblia do povo, a ignorância prevalece. E a Bíblia diz assim em Oséias 4:6, o meu povo é destruído porque falta o entendimento, o conhecimento. Quando o conhecimento da palavra é retirado de nós, quando o conhecimento da palavra é tirado, a compreensão de nós, Satanás leva vantagem. A gente vai ser destruído nas coisas simples. Então o texto diz aqui, irmãos, que eles acharam o livro da lei, que o Senhor ordenara por meio de Moisés que os filhos de Israel, que habitassem em cabanas durante as festas do 7º mês, que publicasse e fizesse passar pregão por todas as suas cidades de Jerusalém, dizendo: sai aos montes, traz ramos, vamos celebrar. Há quantos anos você não celebra mais com a palavra? Quantos anos você não usa mais agora a pregoar a palavra, ensinar a palavra, ministrar a palavra? Você tem ensinado seus filhos a palavra? Ei, você tem lido a palavra com seus filhos? Você tem tido um tempo de abrir a Bíblia e fazer uma leitura? Faça isso, por favor. Estou te pedindo, por favor, faça isso. Reúna com os teus filhos, pega a Bíblia, pega a Bíblia, abra num trecho e leia em voz alta, para que eles ouçam. Ou cada um lê um versículo. Não precisa de muito entendimento, compreensão não do contexto. Faça isso, a Bíblia é viva, a palavra é eficaz, o Espírito Santo vivifica a palavra. Faça isso em nome de Jesus, você vai ver a transformação na sua casa, na sua família. Você vai ver como vai trazer resultados efetivos. A Bíblia diz que eles acharam a palavra, eles acharam a lei. Chegou o momento da gente achar a palavra dentro de casa. Chega o momento da gente resgatar esse valor importantíssimo, que é reconhecer, descobrir o valor dessa palavra e trazer esse valor da palavra dentro de casa. Os nossos filhos precisam ver nós lermos Bíblia. Os nossos filhos precisam ver a gente estudar a Bíblia. Os nossos filhos têm que ver nós sermos uns amantes da Bíblia, apaixonados por esse livro aqui, ó. O que você tem que ser apaixonado é por esse livro, você tem que amar esse livro. Esse livro é tudo que conduz ao manual da nossa vida, da nossa existência. É aqui que nós vamos resgatar a prosperidade dos casamentos. Então a pessoa em sua totalidade, ele compreende a palavra com a mente. O coração ele se alegra e com a vontade ele obedece. A nossa vontade tem que ser doutrinada. Quando a gente acha esse livro, cativada pela palavra de Deus, as nossas motivações têm que ser cativadas a essa verdade. E Esdras e Neemias
eles são contemporâneos nesse momento, eles vão desenvolver essas atitudes com a gente. Primeiro eles vão levar o livro frente ao povo. Depois eles vão abrir o livro. Depois eles vão ler e explicar o livro. E a partir daí, a alegria toma conta do coração. Então eu quero falar com você sobre obedecer a palavra. Quando nós obedecemos e servimos ao Senhor, nos alegremos nele, o nosso serviço é prazeroso, não é penoso. Aí você começa a fazer as coisas por prazer. E essa alegria sagrada serve de óleo para as rodas da nossa obediência. Por isso que os mandamentos para nós não são penosos, porque a gente faz com prazer, porque a gente conhece o livro da lei. Então, a alegria de ter a palavra, de descobrir a palavra, é esse óleo que vai untando essas engrenagens e a nossa obediência vai ficando leve. Então, para o cristão, quando ele não se regozija com a palavra, a vontade de Deus é um tormento, sabia? Ele não consegue se alegrar em obedecer, né? Então, qual foi a reação do povo? Primeiro, o povo ficou em pé para ouvir a palavra, né? Tem muita gente que está em pé fisicamente, mas o coração não reage. A gente nunca se posiciona para ouvir a palavra. Lê de qualquer jeito, lê de qualquer forma. O povo vai aceitar a palavra que está sendo falada. O povo se levanta as mãos para adorar e se alegrar quando a palavra impacta a vida deles. E depois eles se ajoelham para adorar, quebrantar. O choro deles aqui é de alegria. É um choro que é resultado de ter reencontrado a palavra. E quais foram os benefícios do povo ter reencontrado a palavra? Primeiro, eles se tornaram um. A palavra nos faz tornar um só homem. Reúna todo mundo. Tua família ao redor da mesa. A palavra é o único compêndio de livros, 66 livros, que vai fazer com que você se reúna ao redor da mesa por um bem comum. Conhecer a Deus. No entanto, que a Bíblia diz que em 2 Timóteo 3,16, eu quero concluir com esse texto, que toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para ensino, repreensão, correção e educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,16 que toda a Bíblia, tudo que está aqui, de Gênesis a Apocalipse, é inspirado por Deus. Você sabia que a Bíblia foi escrita por 40 homens durante um período de 1.600 anos? E esses homens, eles estavam em lugares e cidades, nações distintas, camponeses, homens letrados, cultos, incultos, pescadores, profetas, sacerdotes, levitas, que não tinham contato entre si. E quando os 72 escribas foram se reunir para juntar esses livros, ela se completa harmoniosamente. Por isso que ela é inerrante, inefável, irrefutável, irretratável, palavra de Deus. Imagine, durante 1.600 anos, 40 pessoas diferentes escrevendo a Bíblia, sem se conhecer, em períodos e épocas diferentes, contextos culturais, sociais, econômicos e espirituais diferentes. E aí, quando os 72, a Septuaginta, que é a primeira tradução, eles se reúnem para poder liberar a Septuaginta, ela tem uma harmonia completa e a Bíblia completa a Bíblia. Você sabia que a Bíblia traduz a Bíblia? A Bíblia completa a Bíblia. Tudo que está na Bíblia não tem nenhum ponto desconexo. Ela se completa porque ela é a palavra de Deus. Valorize a Bíblia. Você precisa estudar a Bíblia. Precisamos de voltar a achar esse livro na nossa casa, na nossa vida, no nosso dia a dia. A Bíblia tem resposta para todas as coisas. Educação de filhos? Tem. Vigilância sanitária? Tem. Você sabia que tem? Tem leis sanitárias na Bíblia. Distanciamento social? Tem. Deus para o povo 40 dias, 40 anos, 70 anos, isola o povo, separa o povo. Lei sanitária, quando eles estavam no deserto, quando eles defecavam, tinha que fazer um buraquinho, enterrar, cada um era responsável por isso, porque eles iam passar no mesmo lugar, para que eles não fossem contaminados, o solo não fosse, para que eles não fossem contaminados por parasitas. Ah, não pode comer carne de porco, lei sanitária. Por quê? Não tinha freezer naquela época, meu bem.
Imagina um sol de 50 graus você comer carne de porco. Te dá uma diarreia terrível. Não tinha vermífugo. Tem leis. A Bíblia fala de educação de filhos, fala de casamento. A Bíblia fala de dinheiro, a Bíblia fala de economia, a Bíblia fala de saúde, a Bíblia fala de empreendedorismo, fala de pioneirismo. A Bíblia é poderosa. Você tem que amar a Bíblia, você tem que amar a Bíblia. O texto diz que ela é inspirada por Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela é Deus encarnado, ela é Deus revelado pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que ela é útil. O texto diz aqui, ó, ela é inspirada e é útil. Para que é nos útil? Primeiro, para o ensino. Essa palavra ensino é instrução, doutrina. Conjunto de ensinamentos, de preceitos, de regras, de valores, de verdades essenciais para a construção de uma sociedade. A sociedade, uma civilização, é constituída por princípios, valores e preceitos. A Bíblia é útil para a nossa instrução em todos os nossos caminhos. Então ela nos ensina, ela nos instrui a andar no caminho. Agora olha só. Ela é útil também para a repreensão. Ela nos ensina a andar no caminho. Mas quando a gente sai do caminho, ela também nos repreende. Ela também é útil para nos repreender. Né? Repreensão é verificação, pelo qual é provado ou testado. Então a gente é instruído a andar no caminho. Quando a gente sai do caminho, diante das provas, dos testes, das lutas, ele nos repreende a voltar para o caminho. Nos ensina qual é o caminho. Quando a gente sai, nos repreende a voltar no caminho. Correção. Ela também é útil para correção. Olha o texto aí. Né? Inspirada e útil para ensino, para repreensão e para correção. O que é correção? Restaurar aqueles que saíram do caminho. Aqueles que precisam se aperfeiçoar de vida ou caráter. Então ele nos instrui a andar no caminho, nos repreende a não sair do caminho e nos corrige quando a gente sai do caminho. Então, quando você sai do caminho, a palavra nos corrige e traz novamente vida e caráter para nós. E, por último, ela também é para a nossa educação na justiça. Para qual propósito? Ó, a fim de quê? Isso aqui é importante. Ó, a fim de quê? Grifa aí na sua Bíblia. A fim de quê? De que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Né? Então, ele nos educa. Essa palavra educa é cultivar a mente, a moralidade, para o emprego do propósito, ordens, admoestações e cultivar a nossa alma e nos ajudar a conter as nossas paixões e impulsos. Então, quando a gente voltou para o caminho, para permanecer, nós somos educados através da palavra de Deus. E aqui nós somos totalmente conduzidos. A fim de quê? Se tornar perfeito. Essa palavra perfeita é aptitude ou aptidão especial para determinadas práticas e atividades. Então, para que nós nos tornemos homens de verdade, completos e maduros e perfeitos, aptos a sermos referências em casa e fora de casa, para que a gente possa, então, funcionar para toda boa obra. Essa palavra obra é negócio, serviço, aquilo que você se ocupa, empreendimento, tarefa, qualquer coisa efetuada pelas mãos, através da arte, da indústria, da mente, ato, ação, ideia. A ideia aqui é enfatizar aquilo que dá trabalho. A ideia é você funcionar. Então leia a palavra, medite na palavra. Eu quero lançar um desafio para você. Se você não está acompanhando o plano de leitura bíblica anual, comece hoje. Comece hoje. Leia 5 capítulos por dia da Bíblia. 5 capítulos por dia da Bíblia. Você vai ler ela toda em um ano, até outubro. De janeiro a outubro. Se você começar agora, você consegue lê-la até dezembro, lendo 7 capítulos por dia. Se você ler 10 capítulos por dia, você vai ler ela em 3 meses. Se você ler 15 capítulos por dia, você vai ler ela em 2 meses. Faça isso. Desafie-se. Separe 10 minutos do seu dia, 20 minutos do seu dia. Invista na palavra de Deus. Ela é útil. Ela é útil para te educar
ela é útil para te corrigir, para te repreender e para te instruir. É ela que te instrui para a vida. Ela vai instruir você como esposo melhor se tornar, uma esposa melhor, filhos melhores, cidadão melhor. E aqui, né, Esdras e Neemias, depois de achar o livro, eles vão se reunir em cabanas e eles vão ficar, a Bíblia diz que eles vão ficar do primeiro até o último dia lendo o livro da lei. 7 dias, ininterrupto. Você tem noção? Um culto de 7 dias lendo a Bíblia? 7 dias ininterruptos celebrando e lendo a Bíblia. Ó, subia no púlpito de madeira e Bíblia. Bíblia, 7 dias ininterrupto lendo Bíblia, sem parar. E aí você quer saber por que o povo de Deus faz proeza? Por que o povo de Deus é forte? Por que o povo de Deus conquista? Por que o povo de Deus avança? Por que o povo de Deus prospera? Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Comece a ler a Bíblia. Não pare. Instrua os teus filhos. Ajude-os. Que Deus nos ajude a ser amantes e apaixonados pela palavra do Senhor. Lembra, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela é a inspiração de Deus. E ela vai nos abençoar. Que Deus te abençoe. Uma boa noite para você. Você vai receber o estudo daqui em diante para você se debruçar com a sua família sobre a importância da palavra de Deus. Deus abençoe você em nome de Jesus.